Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui agora eu vou compartilhar especificamente para você que está conectado e ouvindo série de mensagens bíblicas sobre os milagres de Cristo Jesus, registrados no Evangelho que escreveu o evangelista e doutor Lucas. Fique de olho na 11ª de 13. Você vai ouvir agora uma cruzada evangelística, 15º milagre. Se sente pronto para o mergulho no Evangelho de Lucas? Esse é um momento muito importante. A Bíblia diz em Lucas capítulo 9, versículo 10 a 17. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Lucas 9:11. Mas o dia começava a declinar-se, clinou. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede, apolua a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Lucas 9:12. Ele, porém, lhes disse: dai-lhe vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes íclitos, salvo se nós mesmos fomos comprar comida para todo esse povo Laós, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então ele disse aos seus matetés discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos seus matetés discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos
coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Você vai ouvir agora o 15º milagre, uma cruzada evangelística, a multiplicação dos pães e peixes. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, chamou os 12 apóstolos primeiro para estarem com ele. Agora envia-os para uma grande cruzada evangelística de casa em casa e de cidade em cidade. Naquela época, só existia uma forma de difundir uma mensagem, e era por meio do querigma, da pregação. Não havia periódicos. Os livros eram escritos à mão, e produzir um exemplar era um custo dispendioso. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Vou compartilhar aqui agora significados e conteúdos à luz do texto em missiva. O relatório dos apóstolos. Você vai ficar cheio de entusiasmo. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Lucas 9:10. A Bíblia diz, eu acredito. Depois dessa grande empreitada evangelística, os 12 voltaram e relataram a Jesus Cristo tudo o que haviam feito. Certamente estavam cheios de entusiasmo em Teós, ao verem os cativos sendo libertados, os enfermos sendo curados, e o evangelho de Yeshua HaMashiach, o evangelho do reino, alcançando multidões. A Bíblia diz, eu acredito. Ouça agora. A compaixão de Jesus Cristo, quero que se lembre disso, mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Teós e socorria os que tinham necessidade de cura. Lucas 9:11. A Bíblia diz, eu acredito, fique de olho nos milagres do Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo demonstra compaixão pelos 12, levando-os consigo a Betsaida para um descanso e refrigério, mas demonstra compaixão ainda pelas multidões que, exaustas e aflitas, seguiram Cristo Jesus para essa região de Betsaida. Sua compaixão é demonstrada pelo fato de Cristo Jesus e Yeshua HaMashiach olhar para essa multidão e vê-la como ovelhas sem pastor. Diante desse fato, Jesus Cristo dedica-se a falar a elas acerca do reino de Teós e a socorrer aqueles que tinham necessidade de cura. Que momento auspicioso! Jesus Cristo dedica-se à grande multidão como mestre e médico, ensinando e curando, ensinando e curando. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Ouça agora a multiplicação
Lucas capítulo 9, versículos 12 a 17. Abra sua mente para o sobrenatural. Este é o único milagre, à parte a ressurreição, narrado em todos os 4 evangelhos. Coroa o auge da atuação de Jesus Cristo na Galileia. Esse incidente ressaltou a verdade de que Deus em Cristo Jesus pode suprir qualquer necessidade. Eu continuo pensando, logo após este insólito milagre, Jesus Cristo já abre a agenda para falar aos seus discípulos sobre sua iminente paixão. Lucas 9, 18 a 27. O texto em apreço enseja-nos algumas magníficas e espetaculares significados e conteúdos. Quero que fique de olho. Em primeiro lugar, a solução apresentada pelos 12. Mas o dia começava a declinar. Clinou. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Lucas 9, 12. Os apóstolos de Jesus Cristo, governados por uma lógica simples, não veem alternativa senão despedir as multidões, uma vez que o lugar era deserto e eles não tinham provisão nem recursos suficientes para atender a tamanha demanda. Em segundo lugar, a solução apresentada pelo Filho de Deus, o Rios Theos, Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, Lucas 9, 13. Diante das impossibilidades apresentadas pelos discípulos, pelos apóstolos, Jesus Cristo os ordena que eles deem comida para a multidão. Eles retrucam dizendo que a provisão que têm é insuficiente, e se era mesmo para alimentar aquele povaréu todo, eles teriam de sair dali para comprar alimento. O que o homem não pode fazer, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo faz. Quero que se lembre disso. Quero que fique de olho aqui agora nas atitudes que foram adotadas por Jesus Cristo. Lucas 9, 14 e 15. Organização é necessária. Uma multidão não pode ser atendida convenientemente sem ordem. A organização é fundamental. Por isso, Jesus Cristo ordena aos apóstolos para dividir a multidão em grupos de 50, no que é prontamente atendido. Quero que se lembre disso. Dar graças pelo que se tem é o caminho para receber o que não se tem. Lucas 9,16. Jesus Cristo já tem a solução ao saber que a receita é menor do que a despesa. Ele, Jesus Cristo, pega o que tem e dá graças. Ele, Jesus Cristo, pega o pouco que tem disponível e abençoa. Os apóstolos não podem multiplicar o pão, mas devem
reparti-lo. Lucas 9,16. Não somos provedores, somos mordomos. Aquele que tem pão com fartura é o pão da vida, nos dá o privilégio e a responsabilidade de distribuir sua provisão para as multidões. Quero chamar aqui agora a sua atenção para essa verdade. Fica conectado. Jesus Cristo, o Messias, tem pão com fartura para alimentar os famintos. Lucas capítulo 9, versículo 17. A provisão de Jesus Cristo é suficiente. Todos comeram e se fartaram. Consegue imaginar cada detalhe? Ele, Jesus Cristo, tem pão com fartura. Se as multidões ainda estão famintas, não é por falta de pão. O desperdício não é aceitável no reino de Teós. Lucas 9,17. Jesus Cristo tem não apenas provisão suficiente, mas com sobra. Os 12 cestos que sobejaram não deveriam, entretanto, ser jogados no lixo, mas recolhidos e reaproveitados. Não há lata de lixo no reino de Teós. Quero que se lembre disso. Você vai ouvir agora o 16º milagre, a cura de um jovem possesso. Lucas capítulo 9, versículo 37 a 43. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Didáscalos, mestre, suplico que vejas meu filho Hiós, porque é o único mó-genes. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito atira por terra, convulsionando-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrereis? Traze o teu filho, Hiós. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai. Pater, fica de olho nos milagres de Jesus Cristo, a cura de um jovem possesso. 16º milagre. O Monte da Transfiguração forma um vivo contraste com o mundo da miséria, com a geração incrédula no sopé do monte. Não é possível permanecer no alto da montanha quando há batalhas a combater no vale. Os 9 discípulos de Jesus Cristo estavam no vale, cara a cara com o diabo, sem poder espiritual, colhendo um grande fracasso. A razão era a mesma dos 3 que estavam no monte. Em vez de orar, eles estavam discutindo com os escribas. Registro de Marcos 9,14. Você vai aprender agora vários significados e conteúdos. Em primeiro lugar,
não vale a gente sofrendo no cativeiro do diabo sem encontrar nos discípulos de Jesus Cristo solução para o seu problema. A Bíblia diz, no dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão, e eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz, Didáscalos, mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque és único, um espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsionando-o até espumar, e dificilmente o deixa de ter quebrantado. Lucas 9, 37 a 39. Aqui está um pai desesperado. O diabo invadiu sua casa, está arrebentando com sua família. O diabo está destruindo seu filho único. Aquele jovem estava possuído por uma casta de demônios que tornavam sua vida um verdadeiro inferno. No auge do desespero, o pai do jovem correu para os apóstolos de Jesus Cristo em busca de ajuda, mas os 9 não estavam sem poder. Eu fico pensando, a Igreja de Cristo Jesus tem oferecido resposta para a sociedade desesperançada e aflita? Quero que pense nisso. Eu e você temos confrontado o poder do mal, o império das trevas. Conhecimento apenas não basta. É preciso o revestimento do poder. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, não vale a gente desesperada precisando de ajuda, mas os apóstolos de Jesus Cristo estão perdendo tempo envolvidos numa discussão infrutífera. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Lucas 9:40. Os discípulos de Jesus Cristo estavam envolvidos numa interminável discussão com os escribas, enquanto o diabo estava agindo livremente sem ser confrontado. O inferno vibra quando a igreja se fecha em 4 paredes em torno dos seus empolgantes assuntos. O mundo perece enquanto a igreja está discutindo. Há muita discussão, mas pouco poder. Muita verborragia, mas pouca unção. Há multidões sedentas, mas pouca ação da igreja. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, no vale, enquanto os discípulos discutem, um poder demoníaco permanece sem ser confrontado. Lucas 9, 38 e 39. Há 2 extremos perigosos que precisamos evitar no trato dessa matéria. Primeiro, subestimar o inimigo. Os liberais, os céticos e incrédulos negam a existência e a ação dos demônios. Para eles, o diabo é uma figura lendária e mitológica. Negar a existência e a ação do diabo é cair nas malhas do mais ardiloso satanismo. Em segundo, superestimar o inimigo. Há segmentos chamados evangélicos que falam mais do diabo do que em Jesus Cristo. E o seu evangelho pregam mais sobre exorcismo do que sobre arrependimento.
Quero chamar sua atenção para essa verdade. Quer saber como esse poder maligno estava agindo lá no vale? O poder maligno que estava em ação na vida daquele menino era assombrosamente destruidor. Lucas 9:39 e também Marcos 9:18 e 22. A Bíblia diz, eu acredito. A casta de demônios fazia esse jovem rilhar os dentes, comissionavam e lançavam no fogo e na água para matá-lo. Os sintomas desse jovem apontam para uma epilepsia, mas não era um caso comum de epilepsia, pois além de provocar aquela desordem convulsiva, o espírito maligno que estava nele era um espírito surdo e mudo. O espírito imundo o privava de falar e ouvir. A possessão demoníaca é uma realidade dramática que tem afligido muitas pessoas até o dia de hoje. O ataque àquele jovem era tão frequente e forte que o menino não queria mais crescer e seguia definhando. O poder maligno em curso age com requintes de crueldade. Lucas 9:38. Esse jovem era filho único, monogênes. O coração do Filho único de Deus, Jesus Cristo, se encheu de compaixão por esses filhos únicos, por seus pais e por muitos outros. Quero que se lembre disso. Ao atacar o jovem, o diabo estava destruindo os sonhos de uma família, onde os demônios agem a sinais de desespero, onde eles atacam, a morte mostra sua carranca, onde eles não são confrontados, a invasão do mal desconhece limites. Evangelização, uma obra de consequências eternas. Quero que se lembre disso. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Mateus 17:18. O poder maligno em ação no vale atingia as crianças. A palavra grega usada para meninice é brephos, termo que descreve a infância desde o período intrauterino. O diabo não poupa nem mesmo as crianças. Aquele menino vivia dominado por uma casta de demônios desde sua primeira infância. A solução é Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. Se Satanás investe desde cedo na vida das crianças, precisamos, com muito mais fervor e entusiasmo, investir na salvação delas. Se as crianças podem ser cheias de demônios, podem ser cheias do Espírito Santo de Deus. Você aqui agora já falou de Cristo Jesus para as crianças de sua família, já falou de Cristo Jesus para as crianças que você encontra pela sua passagem neste mundo hostil. Fale e não te cales. A solução é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única esperança de salvação da alma do homem. Você vai ouvir agora o 17º milagre de Jesus Cristo, registrado no Evangelho que escreveu o evangelista e doutor Lucas. O poder de Jesus Cristo sobre os demônios, o demônio mudo. Lucas 11:14. De outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu
que ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Fique de olho nos milagres de Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. Jesus Cristo estava expelindo um demônio que era mudo. Ao sair o demônio, o homem passou a falar e as multidões se admiravam. Jesus Cristo, mais uma vez, demonstra seu poder sobre os poderes malignos. Os demônios estão debaixo da autoridade do Filho de Deus, Theos, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Não podem resistir ao seu poder, nem desobedecer às suas ordens, e ainda mais a enfermidade não pode resistir ao poder de Yeshua HaMashiach. O poder de Satanás já estava sendo desfeito e que a sua panóplia seria destruída por aquele que estava armado com dinamis de Theos irresistível. Afinal, o fúnebre dobrar dos sinos pelo príncipe do mal passou a ser ouvido quando o reino de Theos, no ministério de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, foi se tornando realidade entre os homens. Ninguém prevalece diante do Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. E as multidões se admiravam. Lucas 11:14. Fica de olho nos milagres de Jesus Cristo registrados no Evangelho que escreveu Lucas, o doutor. A admiração da multidão diante do poder extraordinário do Filho de Deus, Jesus Cristo, para curar e libertar a multidão tomada de admiração, interroga conforme registro de Mateus 12:23. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Os sinais operados pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, era uma confirmação de seu messiado. Ele é o Filho de Davi, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Yeshua HaMashiach. Como se sente agora? Se sente cheio de entusiasmo para entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo? Se sente cheio de entusiasmo para pedir perdão dos seus pecados a Jesus Cristo? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado, sua alma é salva. Venha, venha, venha rapidamente para Jesus Cristo. Ele vai salvar sua alma e ainda mais muitos benefícios advirão. Jesus Cristo é a única solução para a sua alma. Só Jesus Cristo salva e é a única esperança para sua alma. Quero que se lembre disso.